Diga compromisso. Já começou assim na quarta-feira, trincando, com a nossa série desse mês. E Deus, neste ano da aliança, tem ministrado aos nossos corações momentos extraordinários, poderosos da sua palavra, para nos edificar e construir a nossa aliança de uma forma sólida e poderosa. E temos certeza que este mês não será diferente, porque falar de compromisso, ou pensarmos em compromisso, é algo necessário neste tempo de individualismo, né? Neste tempo de distanciamento. É uma das palavras que a gente mais ouve, distanciamento social. Neste tempo de não só o distanciamento, mas o isolamento. E como exercitar compromisso, uma palavra abrangente, uma palavra que nos leva por sua própria natureza a uma reflexão. É um substantivo masculino de comprometimento, um acordo entre uma ou mais partes. Por extensão, posso dizer que é uma obrigação, porque é um acordo entre uma ou mais partes e você não é obrigado, mas a partir do momento em que você toma essa decisão, você passa a ser. Isso é compromisso. Por extensão, ele passa a ser uma obrigação, porque foi um compromisso que você assumiu, algo que você quis, algo que você desejou, que no primeiro momento, as circunstâncias ou a ética podia te sinalizar que você deveria se comprometer, mas que você não era obrigado até ali então, e você toma uma decisão de se comprometer, e aí passa a ser uma obrigação, ou a ser visto como uma obrigação, porque é um dever assumido com alguém, com alguma coisa, né? Isso na nossa vida, de uma forma geral, está associado a nós com alguma coisa ou com alguém. Então este é o mês do compromisso. Diga compromisso. Olhe para quem está perto de você, diga compromisso. E a gente começa o mês com ceia, com a celebração da ceia do Senhor. Compromisso. Que a gente faz isso regularmente, e não que tenha que ser assim, mas a gente se organiza para tal, para uma condução, sempre no primeiro domingo, salvo algumas exceções do mês, alguns são no segundo domingo, né? Aí às vezes a gente diz assim, não, eu não vou ceiar, a gente vem de manhã e à noite, né, e diz assim, eu vou ceiar à noite. Ou às vezes a gente ceou de manhã e a gente à noite diz, não, já ceiei de manhã, parece que só pode uma vez, né? Mas não pode duas. Não tem uma regra. Mas o que nos faz estar aqui, e é maravilhoso quando a gente já na prática hoje já vamos viver isso, ou pensar nisso, porque o texto que Deus colocou no coração do apóstolo para dar base ao mês, é o que está lá em Josué capítulo 24, versículo 15, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É um compromisso que Josué firma ali, diante da situação, diante de uma indagação que ele faz ao povo, não sei o que vocês vão fazer, não sei o que vocês vão decidir,
Eu sei o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer é que eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. E nós estamos diante disso hoje. E nós chegamos aqui, nós estamos na nossa casa nesse momento, com o nosso receptor, a nossa TV ou o celular ligado, e já demos o like. Se não deu, faça o favor de dar aquele joinha, nos ajude. Por quê? Qual a razão disso? E estamos ansiosos para daqui a pouco sentarmos à mesa e ceiarmos. Ou não, ou eu me esqueci. Aí hoje, quando eu olhei o Instagram, aí como eu sigo a igreja, já apareceu, aí você disse: eita, hoje é ceia. E talvez até isso pode ser que tenha te feito a não vir de sua companhia de casa, pelo simbolismo e pelo compromisso que isso representa, pelo sentido espiritual que isso representa, não sei, cada um é cada um. Mas o apóstolo Paulo instrui a igreja, baseado naquilo que ele ouviu e que da parte de Deus ele recebeu, e ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A gente já ouviu tanto esses versículos, no momento em que a gente vai ceiar, e a depender do tempo que tenhamos de cristão, isso pode ter já há anos, eu pelo menos ouço isso desde que nasci, e às vezes isso se torna uma coisa natural, costumeira, e a gente às vezes perde a essência e o sentido do que isso representa. Por isso que a reflexão de hoje, nessa manhã, dentro daquilo que é o chamado para este mês de compromisso, nós colocamos como subtema todas as vezes, porque todas as vezes não é de vez em quando, mas mostra uma quantidade de vezes, e está intrínseco ali algo que o próprio Jesus está ordenando aos seus discípulos na sua última ceia. Uma ordem que ele dá, um ensinamento que ele transmite, e que isso se posterga ao longo desses mais de 2000 anos, em sequência àquilo que era feito lá na Páscoa, a substituição do que era feito, o simbolismo que já tinha com relação ao Cordeiro Pascal, e agora Jesus Cristo, que é este Cordeiro, o que foi morto, o que ressuscitou, e todo este sentido espiritual recai sobre nós a responsabilidade de nós perpetuarmos. Veja que ele termina dizendo: e façam isso até que ele venha. Até que eu venha. Fazer isto em memória de mim, faça isso para se lembrar de mim, faça isso, transforme isso em um momento especial da minha igreja. Aqueles que se dizem seguidores de Cristo, ou que são cristãos,
tem um compromisso a fazer regularmente, em atendimento ao pedido que foi feito àquele a quem segue, a quem o segue, celebrar a ceia do Senhor. Fazemos isso regularmente, pensarmos nisso. Além do fato de estarmos falando da refeição da Páscoa, dia dos pães sem fermento e do sacrifício do Cordeiro Pascal, e a gente vê isso bem explicadinho lá nos Evangelhos, principalmente em Lucas capítulo 22, versículo 7 e o versículo 8, o próprio Jesus fazendo. Nós precisamos nos lembrar também, dentro do contexto histórico, a importância da ceia, porque assim, quando a gente para e pensa nisso, nós entendemos o valor espiritual deste momento. O valor espiritual deste momento. A ceia é um banquete. A ceia também é um banquete. E quando um rapaz israelita, ele assumia um compromisso com uma jovem e a escolhia para ser a sua noiva, ele dava uma moeda com a escrita: consagrada a mim. E ele também ficava com uma parte da moeda consigo ou outra medalha semelhante, tipo aliança aqui no Ocidente que a gente usa quando a gente noiva, aí põe no dedo anelar direito, quando a gente casa, põe no dedo anelar esquerdo. Então lá era a moeda, e na moeda deixava escrito: consagrada a mim. E no período do noivado era diferente daqui. Ele não podia ver a noiva, nem ir na casa dela. A partir do momento que ele firmava aquele compromisso, ele tinha que sair para providenciar os ajustes na sua vida, as arrumações para o casamento. Aqui não, né? Aqui a gente aí fica folgado, né? Aí a gente até noiva para ficar mais folgado, para ter mais regalias na casa do... né? Porque já está na moral, né? Aí já noivei, agora se eu ia até a sala, agora eu já vou até a cozinha, eu já pego a água lá na geladeira. E o pai só olhando, né? Aí chega a hora de ir embora, ele limpa a garganta, o pai passa... Porque se não fizer isso, o cara fica lá e dá meia-noite, dá uma, e diz: tem um lugarzinho para dormir, ai, folgado. A minha está com 1 ano e 3 meses, estou esperando folgado. Lá não, o cara assumia, o cara ia fazer o que tinha que fazer, né? Arrumar a vida, trabalhar, né? Pegar os camelos, dar o dote, pagar o dote, por aí vai. E aí o interessante é que na história, né? Ele elegia alguém a quem a Bíblia chama de o amigo do noivo. E este amigo do noivo era aquele que durante esse período de noivado ele visitava a noiva. E nunca ele ia por uma decisão própria: eu vou ver hoje a noiva do meu amigo. Não, não era assim. Ele só ia, ele era instituído como amigo da noiva, o amigo do noivo. E ele só ia quando o noivo dizia: vai lá. Porque ele ia com um propósito. Então quem tomava a decisão dele ir ver a noiva era o noivo. E ele solicitava a sua ida à casa da noiva para levar notícias dele e trazer notícias dela. E todas as vezes que o noivo enviava o seu amigo para visitar a sua noiva, ele tinha que mandar presentes para ela. E o detalhe é que os presentes tinham que ser joias. Olha. E hoje o cara chega... Jesus amado. Ainda chega achando que tem alguma coisa, né? Lá tinha que... E mandava joias. E mandava joias, sabe por quê? Porque ele tinha a responsabilidade de prover a beleza da noiva,
quando fosse o dia do casamento, porque se ela tivesse sem muitas joias, não era culpa dela não, a vergonha não era dela não, era do noivo que não mandou joias para ela enquanto era noivo pelo amigo do noivo. Era assim que funcionava. Dia 12 de junho, cadê as irmãs aí? Tá chegando. Fala a Deus, né? Para não correr risco, irmão, compre joia. Entendeu? Porque se for comprar roupa, sabe que mulher só pergunta a gente, o que é que você acha, amor? É para a gente dizer para ela comprar o inverso. Não sei por que você diz, essa ou essa, diz essa, ela vai comprar outra. Né? É para justamente balizar a decisão. Então compre joia, porque aí você não erra. Então, amém? Então, era esse o sentido. E aí, se ela tivesse bem adornada, era porque o noivo tinha sido um bom noivo, tinha se preocupado com ela, tinha abastecido ela. E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê que em João 14, Jesus vai preparar lugar para a noiva. E deixa o amigo. Quem é o amigo? O Espírito Santo. Ele disse, eu vou preparar morada, eu vou preparar lugar, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, para cuidar da noiva. E ele deixa presentes para a noiva. Ele deixa dons espirituais. Ele deixa fruto do Espírito para adornar, para decorar, para enfeitar a noiva. É isso que adorna a igreja de Jesus. É isso que a deixa bonita. É isso que a deixa vibrante. É isso que mostra o cuidado, a evidência dos dons espirituais, a evidência do fruto do Espírito, de tudo aquilo que nós encontramos como manifestação do fruto do Espírito no andar da noiva, no caminhar da noiva, demonstra o amor, o zelo, o cuidado que o noivo tem por ela, porque ele foi quem disponibilizou, foi ele quem deu isso, e o amigo do noivo traz isso e distribui para a igreja. Isso está para nós, isso está para mim, isso está para você, isso está disponibilizado, isso já foi liberado. Mas nós queremos, será que nós como a noiva estamos almejando? Veja os olhos de uma mulher quando recebe aquela joia, chega, desmaia. Chega naquele jantar romântico, né? E aí ele abre a caixa e põe aquele colar, não é mais nada. E quando nós abrimos a palavra, e quando nós vemos o que está disponibilizado para nós, e quando nós entendemos que os dons espirituais estão para a edificação do corpo, estão para o fluir da igreja, como é que nós nos sentimos? A gente ora para que os outros recebam, não é assim? E nós, e eu, qual é a minha parte nisso? Qual é o meu desejo nisso? Qual é o meu sentido de buscar isso? Será que o meu coração palpita? Será que o meu coração arde em querer ser e fazer parte de uma noiva bonita, presenteada, adornada, que ao andar, que ao estar, demonstra, apresenta o cuidado do noivo?
Assim como o noivo tinha que mandar presentes para a noiva tinha que fazer alguma coisa quando o amigo do noivo chegava. E o que ela fazia? Ela oferecia um banquete. Ela tinha que fazer uma festa. Isso ela fazia porque era para simbolizar a confirmação do compromisso, mas também mostrava os dotes da noiva em relação ao seu cuidado com a casa, as suas habilidades para assumir a missão de cuidar do seu esposo quando se casasse. Este banquete não era para o amigo do noivo, mas para que ele tivesse o que dizer ao noivo. Sabe, tinha que ser aquela coisa bonita. Ele está se preparando, Ele está organizando as coisas para que a gente case. Então deixa eu mandar uma mensagem para Ele. Então eu tenho que fazer um grande banquete, eu tenho que fazer aquela torta especial, eu tenho que fazer aquela sobremesa, eu tenho que decorar a mesa, a casa tem que estar arrumada, tem que estar lindo, porque eu quero que o amigo do noivo, quando chega ele diz: rapaz, que noiva que você tem, que mulher especial, que mulher maravilhosa. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. O Espírito Santo recebe o que nós fazemos e leva para o altar de Deus como oferta para o noivo. Agora eu estou começando a entender. Quando nós nos reunimos, quando a gente se levanta, quando a gente se desperta de manhã, e a gente se lembra que aquilo foi um presente de Deus, e que a gente sabe que o Espírito Santo está ali dizendo: bom dia meu filho, bom dia minha filha. Então eu tenho que lembrar que nessa comunhão que eu tenho com o Espírito Santo, eu quero que ele leve para Jesus o melhor que eu tenho, o melhor que eu sou. Porque quando nós passamos a entender isso, o culto, este cultuar se torna diferente. A gente entra ali e se os voluntários dizem bom dia, a gente diz bom dia. Até assusta. A gente surpreende, a gente entra aqui e não precisa quem estiver na condução do louvor dizer levanta as mãos, já está todo mundo levantando, com as mãos levantadas. Não, pode abaixar, acabou o louvor. Porque o nosso espírito está voltado para dar o melhor, porque nós somos a noiva e nós queremos mostrar para o noivo que nós estamos dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem me buscar, eu anseio pela tua volta. Mas muitas vezes a referência que nós temos é chegarmos prostrados, porque parece que o Deus a quem nós servimos não tem poder. Parece que a graça dele não é graça, é desgraça. Parece que a misericórdia dele é para nos pisar. E aí nós passamos a viver aquilo que nós estamos estudando e começamos a estudar nessas quartas-feiras. Zumbis espirituais, mortos-vivos, porque nós não entendemos a grandiosidade do Deus a quem nós temos e a igreja que Ele disse que nós somos, porque é uma igreja viva e poderosa e triunfante, e é dessa igreja que nós fazemos parte. Fazer isto em memória de mim. Memória do quê? Memória do quê? Agora que nós entendemos que nós somos a noiva e o sentido de nós celebrarmos, vamos pensar juntos. Não se confia
a festa, ou o preparo da festa, a um traidor. Quando nós lemos Lucas capítulo 22, versículo 8 a 12, eu não vou ler, mas vou apenas pensar junto com vocês, pensarmos juntos. Jesus sabia que Judas já tinha feito um acordo com os principais da sinagoga para entregá-lo. Ele sabe que os dias já estavam ali, estava chegando ao fim do seu ministério na terra, e ele quer celebrar a ceia junto com os seus discípulos. Ele quer justamente instruir eles a fazer isso que nós vamos fazer hoje. E ele chama a Pedro e a João, porque em alguns textos você pensa que ele disse para todos: vão lá. Não. Ele já tinha feito um acordo com o homem, para que fosse feito na casa dele, na parte superior, onde tinha uma mesa bonita, onde tinha um lugar bonito. O lugar era bonito, e Jesus já tinha feito um acordo, já tinha dado a letra, a senha, para aquele homem quando fossem procurá-lo. E Jesus não pode dizer isso para todos os discípulos, porque se ele dissesse para todos, ele também tinha que dizer para Judas. E se ele dissesse para Judas, Judas já ia entregar ele de cara, e o propósito, o plano, não ia ser efetivado como tinha que ser. Então ele chama aqueles com quem ele tinha confiança, ele chama Pedro, e ele chama a João, e diz a eles: vão lá e preparem a ceia. Como é que a gente vai fazer isso? Ele vai lá, procura, faz assim, diz ao homem assim, ele vai levar vocês para o lugar na casa dele, onde nós vamos celebrar a ceia. Jesus sabia que alguém em seu coração já havia permitido que a semente da maldade tomasse conta da sua vida, e Jesus não quis colocar em risco a ceia, nem o plano que Deus lhe havia confiado. O que a gente aprende com isso? Não se confie o preparo da festa a um traidor, porque quando a gente permite que a semente do mal, do pecado tome conta do nosso coração, o nosso compromisso é apenas conosco. Perdemos o sentido de unidade, de corpo, nós perdemos o sentido de família. O egoísmo predomina, e o que passa a valer é apenas aquilo que me agrada, aquilo que eu quero, já não é mais para mostrar o meu compromisso com o noivo, mas apenas para o meu próprio prazer. Deus não se permite enganar, e se o nosso coração não tiver curado, se o sentido pela qual nós fazemos as coisas para Deus, ou em nome de Deus, não estiver no caminho e no sentido certo, ele não pode receber, porque o propósito está errado, o sentido está errado, a lógica está errada, o princípio está errado. Então nós precisamos ter cuidado, porque em algum momento nós podemos ser encontrados como um traidor. Aquele que não faz com o sentido certo, com o propósito certo. E se nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo ao... Não existe em cima do muro para Deus. Ou servimos a Deus ou servimos a Baal, ou andamos com Deus ou andamos com o inimigo. Não existe pausa na vida espiritual. Tudo que o inimigo quer é uma oportunidade para destruir a nossa vida. Tudo que ele quer é que a gente perca o sentido e a lógica daquilo que a gente faz, dizendo que fazemos para Deus. E agora Jesus nos ensina como fazer o banquete, porque ele estava ensinando. Ele disse: não dá para confiar em todos. Todos sabem,
Mas não dá para confiar em todos. Não dá para receber o sacrifício de todos. Porque alguns até estão fazendo sacrifícios de tolo. Melhor que não o fizessem. Porque é em vão. Mas depois que acontece, e que dá certo, que Pedro e João dão conta do recado, agora ele já está com todos. Agora já é possível estar com todos. Porque os que são fiéis promoverão o reino. Os que são fiéis lutarão para que estas portas estejam abertas. Os que são fiéis proclamarão o reino onde estiverem. E pelo fato de serem fiéis, Deus os usará. E a sua igreja irá em frente. E todos terão a oportunidade. Todos terão a oportunidade para mudarem as atitudes e fazerem a escolha certa. E quando Jesus agora está ali diante dos seus discípulos na ceia, diz: agora eu vou ensinar vocês como é que precisa ser. E ele diz: todas as vezes. Diga: todas as vezes. Diga de novo: todas as vezes. Tem que haver gratidão. Porque quando ele pega o pão, que simboliza o seu corpo, que foi dilacerado por nós, que representa as dores que ele sentiu, aonde o inimigo pôde machucar, aonde ele pôde sentir a mão do inimigo, querendo fazer com que através das dores ele pudesse destruir. Ele disse, quando ele pega o pão que representa justamente o seu corpo, e ele levanta e ele faz o quê? Ele dá graças. E tendo dado graças, o partiu. Porque era isso que ia acontecer com o seu corpo, ia ser partido. E ele diz: este é o meu corpo que é dado por vocês. Todas as vezes tem que haver gratidão. O que pode nos levar a viver compromissados? O que é que irá te induzir, me induzir a ser um cristão compromissado? O que é que pode me gerar gratidão na obrigação? O que é que faz quando eu tenho que duelar com dois pensamentos entre a cruz e a glória? Eu dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Isso é uma percepção clara do que representa o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela minha vida, somente isso. Porque se eu for fazer conta dentro de uma concepção humana daquilo que eu faço para Deus, essa conta não vai fechar nunca, porque este mundo jaz o maligno e tudo que existe aqui é muito mais para agradar o eu do que para agradar a Deus. Agora, quando eu vivo aqui, e tudo que eu vivo, eu entendo que foi graças ao sacrifício de Jesus Cristo, e que Ele me dá, então em meu coração nasce gratidão. Então o que eu faço, como eu vivo, eu sou induzido a viver em gratidão, a fazer para Deus por gratidão. Não porque Ele vai me dar alguma coisa, mas porque Ele merece, porque Ele é o meu Deus, porque Ele está comigo, porque Ele cuida de mim. Por isso que vai ficar mais fácil eu perdoar. Vai fazer sentido eu perdoar. Independente do que seja, vai fazer sentido
Eu vou orar o Pai Nosso dizendo: Pai, perdoa-me, assim como eu. Todas as vezes temos que renovar a aliança. Diga: todas as vezes eu tenho que renovar a aliança. O cálice da nova aliança no meu sangue. Nova aliança no meu sangue. A nova aliança, ela não permite engano. Ela é direta entre nós e Deus. Lá atrás, a aliança feita e os rituais que eram estabelecidos permitiram com que os homens, nas suas concupiscências, na sua ganância, na sua soberba, desse uma tapeada no cordeiro que levava manco, levava cego. Se tornou até comércio, porque dava para comprar na porta do templo, e já tinha gente ganhando dinheiro, porque estava vendendo qualquer coisa lá na porta do templo, para que chegasse lá com... Então os homens deram um jeitinho na aliança, no ritual, mas agora não tem mais jeitinho. Ela é direta. Ei, não é para mim, não é para o apóstolo, não é para a Igreja Apostólica Vida Nova, é para Deus. É para Deus. E Ele está sondando o nosso coração. Antes dele olhar o que tem nas nossas mãos, Ele está olhando para o nosso coração. Porque o que tiver nas nossas mãos só vai ter sentido se o nosso coração estiver voltado para Ele, se a nossa intenção for correta. Não cabe afirmações faltas, nem perguntas torpes. E Ele nos ensina isso, porque quando Ele se encontra com Judas lá à mesa, e Ele diz que alguém o vai trair, Judas com a maior cara de pau diz: não sou eu, né, mestre? Jesus olha para ele e diz: é você mesmo. Jesus aos outros não falou, mas a tratativa de Jesus com Judas foi direta, porque Judas chegou e disse: não sou eu, é você sim que vai me trair. Queremos enganar quem? Queremos enganar quem? A nós mesmos? Porque enquanto nós quisermos nos enganar a nós mesmos, o que tem para nós é uma forca. Agora, quando nós somos sinceros diante de Deus, e nós chegamos diante dEle, e confessamos os nossos pecados, o que existe é uma cruz vazia de resgate para as nossas vidas. A nova aliança está para nos tornar livres. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, ao compromisso. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te e volta à prática de um compromisso com Deus. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. É a palavra de Deus para nós. Mas veja o que está escrito em João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você pode aplaudir ao Senhor por isso.
Todas as vezes temos que nos lembrar da promessa. Diga, todas as vezes temos que nos lembrar da promessa. Não vai ficar fazendo sentido nenhum se eu ficar só preparando banquete para o noivo ver e o noivo nunca vem. O noivo esqueceu de mim. Daqui a pouco eu quero me casar com um amigo do noivo. Não confunda os papéis. Porque quando a gente confunde os papéis, a gente fica querendo substituir a presença do Espírito Santo com emoção. E presença do Espírito Santo não é emoção, é poder. Por isso que nós hoje à noite temos que preparar o nosso coração essa manhã, porque do alto nós seremos revestidos de poder. Não é emoção, porque emoção passa, e emoção perde a razão quando ela se encontra com a realidade. O que vai nos fazer permanecer e estar firmes e andando ao lado do amigo do noivo é a consciência que nós teremos sempre, que nós temos uma promessa e ela vai se cumprir. A lógica da nossa fé é a promessa, e nesta promessa nós nos fortalecemos. Guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar. Guarde firme a confissão da esperança. Sabe qual é a confissão da esperança? Sabe qual é a esperança? É que Ele nos salvou e que Ele está preparando o lugar para nós vivermos eternamente com Ele, e isso gera esperança, e nós precisamos estar firmes sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Está escrito: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, não é de qualquer jeito não, é fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Porque existe um noivo também ansioso, dizendo: aguenta firme, persevera, a minha alma está voltada para ti, o meu amor está voltado para ti, foi por ti que eu morri. Aleluia. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quem não vai retroceder aqui? Fique em pé se você não vai retroceder. Oh, aleluia. Aleluia. Não foram palavras minhas, mas foi o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23, do versículo também 35 a 39. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, todas as vezes que nós fizermos isso, considerando o compromisso que nós temos, todas
todas as vezes que eu me lembrar que Ele disse: lembra do meu corpo, que foi dilacerado por vós, e lembre do meu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e se aliance comigo em compromisso. Anunciais a morte do Senhor. Não é para chorar, é para celebrar, porque quando você anuncia a morte do Senhor, você simultaneamente anuncia também a sua ressurreição, e é nisso que consiste a nossa salvação. E quando nós fazemos isso, nós passamos a caminhar até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Não é não sei quando Ele vem, mas é até quando Ele venha, porque eu tenho uma promessa, e eu vou viver a promessa. Aleluia, aleluia. Você pode fechar os seus olhos, porque o apóstolo vai subir para ministrar a ceia, mas agora é você e Deus, meu amigo. O banquete que vai fazer você, a mesa está posta, as uvas estão lindas. Deus abençoe a igreja, ao povo de Deus, que de uma forma tão amorosa prepara essa beleza aqui, porque é para Deus. Mas agora Ele amasso, nem canta lá, maná se faz. Deus está olhando ao seu coração. No Nimas, Rinei, canta lá, maná se faz. Oh, aleluia! E Ele quer um coração alegre nessa manhã, Ele quer um coração vibrante nessa manhã, porque você não está preso, você não está derrotado, você não está oprimido, mas você tem o poder de nesta manhã, você tem a graça liberada nesta manhã, para você celebrar, para você se alegrar, para você estar em júbilo. Porque o Espírito Santo está aqui sondando o seu e o meu coração, e Ele quer nessa manhã chegar à presença de Deus e dizer: o meu filho e a minha filha. Oh, aleluia. O meu filho e a minha filha estão firmes na promessa, estão firmes na promessa, e nada o vai fazer desistir, nada o vai fazer desistir. Adore ao Senhor nessa manhã. Dirija uma palavra ao Senhor. Se é perdão, peça perdão, Ele perdoa. Não engane, Ele perdoa. Ele só quer que nós sejamos sinceros. E o seu Espírito vai produzir vida no seu ser, alegria no seu ser, e grandes coisas Deus fará no nosso meio, coisas extraordinárias Ele fará. Ele vai nos revestir de poder, para nós sermos testemunhas ousadas, cheias de autoridade, cheias de unção, porque Ele liberou dons para nós, como presentes. E nós vamos desbravejar, nós vamos conquistar o mundo para a glória do nosso Deus. Aleluia.